Fisiculturismo, ou bodybuilding, em inglês. O som da palavra já vem carregado de preconceito, não é mesmo? As primeiras imagens que vêm à cabeça são aqueles homens enormes, super definidos, ou mulheres com musculatura bem desenvolvida e até com os músculos abdominais aparecendo. Com certeza, o corpo de um fisiculturista de qualquer sexo chama bastante a atenção das pessoas. Muitos chegam a dizer que os fisiculturistas têm o corpo deformado, o que é um grande exagero. Quem vê um atleta desse esporte pode até achar bonito, feio, incrível, estranho, mas, sem sombra de dúvida, a maioria das pessoas, no fundo, tem um pouco de admiração pelo esforço e dedicação daquele ou daquela atleta e, por que não, uma certa curiosidade em saber o quão difícil é para chegar lá. Não necessariamente vencer uma competição ou subir num pódio, mas conquistar um corpo daqueles. A maioria talvez pense, ter um corpo assim eu não queria, mas um pouco menos seria bom. Um pouco menos? Um pouco menos definido, um pouco menor, um pouco menos exposto, ou muito menor, talvez muito menos definido. O desejo depende de cada um, mas na verdade isso tanto faz. Qualquer pessoa que pratica musculação e tem objetivos estéticos quer alcançar o corpo de um fisiculturista com um pouco menos de alguma coisa. E ainda, aquelas pessoas que admiram os corpos bem trabalhados, definidos dos fisiculturistas e que gostariam de ser iguais, costumam se perguntar: se eu quiser, será que eu consigo chegar nesse ponto? É muito difícil? Vou sofrer muito? Vou abrir mão de muita coisa? Vai valer a pena? Como resposta, eu asseguro que sim, para todas as perguntas. É possível chegar lá, mas é difícil. Vai sofrer, vai abrir mão de muita coisa, mas com certeza vai valer a pena. Muito bem, é possível. Você quer saber como faz para chegar lá? Pois eu vou lhe informar. Meu nome é Fábio Karasiak, sou mestre em Educação Física, personal trainer e treinador. Venha comigo e descubra como realizar o sonho de ser fisiculturista. Esta é a Kaira. Meu nome é Kaira Reis, eu nasci em Santo Amaro da Imperatriz, mas sempre morei aqui em Florianópolis. Eu tenho 26 anos, eu treino musculação desde os 13 anos, foi quando eu entrei pela primeira vez na academia. Naquela época eu treinava, mas parava nas férias, depois das férias eu voltava. E aí com o tempo eu fui cada vez gostando mais, e eu sempre fui de fazer mais, sempre fui de treinar bastante. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu estava tendo uma rotina de atleta, só que eu não estava competindo. Quando eu ia assistir, eu achava algo muito distante, assim, eu olhava aquelas meninas, assim, todas secas, né? E eu, nossa, imagina, para chegar ali tem que ter muito foco, né? Não, eu nunca vou conseguir. Minha primeira competição foi com 24 anos. Quando ela me procurou, ela já tinha o sonho de subir nos palcos e competir fisiculturismo na categoria de Wellness Fitness. Se você não conhece o fisiculturismo feminino, eu vou apresentar rapidamente as categorias mais populares aqui no Brasil, segundo o site brasileiro da IFBB, a Federação Internacional de Fisiculturismo. Bikini Fitness. As atletas dessa categoria mais se parecem com uma modelo fitness. Magras, belas e demonstrando um leve aspecto de treinamento com pesos. Representam aquela figura da atleta que poderia tanto ser contratada para estar com o rosto estampado numa capa de revista somente pela sua beleza facial, como também desfilar e fotografar para uma coleção de, como o nome já diz, biquínis. Por isso exibe, além de beleza, um corpo treinado, tendendo para o atlético, porém esteticamente agradável aos olhares. Body Fitness. Nessa categoria é avaliada a aparência atlética geral do físico, tendo em conta a figura, o tônus muscular desenvolvido simetricamente e uma baixa quantidade de gordura corporal. Segundo o site da IFBB, o cabelo, a beleza facial e o estilo individual da apresentação fazem toda a diferença, bem como confiança pessoal, equilíbrio e a graça. Woman Physique é destinado a mulheres que querem elevar o nível de massa muscular e condicionamento físico ao máximo possível por meio de treinamento e dieta, porém respeitando anatomia, volume e silhueta feminina. Dessa forma, acabam por desenvolver um físico menos musculoso, ainda atlético e esteticamente agradável,
ao contrário das antigas atletas do fisiculturismo feminino, que acabaram por perder a feminilidade nos últimos anos. E enfim, o Wellness Fitness, ou simplesmente Wellness. Essa categoria foi criada no Brasil em 2005, com o objetivo de agregar e levar aos palcos uma boa parcela das mulheres brasileiras frequentadoras das academias, que possuem glúteos e coxas mais volumosos, porém desenvolvidos segundo a forma feminina natural, deixando o físico voluptuoso, em que nada lembra as atletas de outras categorias que exibem maior volume. Porém, ainda apresentando um físico com densidade, separação e definição entre os grupos musculares. Bom, a Kaira tinha esse sonho e estava buscando um jeito, uma forma de fazer isso acontecer. No ano anterior, ela tinha tido um quadro de overtraining. Ela acabou desenvolvendo insônia, fadiga excessiva e outros problemas de saúde por conta do excesso de treinamento. Então, ela tinha um problema pela frente: como treinar forte a ponto de desenvolver massa muscular e construir o corpo que ela queria competir sem entrar em overtraining de novo, ou seja, sem causar mal à saúde dela de novo. Foi aí que ela me procurou. Ela já sabia que eu trabalhava como preparador físico esportivo, que eu tinha conquistado alguns títulos estaduais e nacionais como preparador físico. Bom, o Fábio, eu já conhecia ele já há bastante tempo e já acompanhava o trabalho dele como preparador físico, né? E o que me chamou bastante atenção, que eu gostei, sempre acompanhei isso dele, foi que ele sempre trabalhava com atletas, né, mulheres. E acredito que isso foi um grande diferencial que a gente teve, porque mulher é complicado, né? Até porque eu sempre fui um pouco afobada, assim, ele sempre me acalmou. E aí sempre deu muito certo a nossa relação por causa disso. E aí quando precisava ele dava as pressões, né, os puxões. Ó, Kaira, agora é sério, precisa levar a sério, a gente precisa focar mais, falta pouco, depois você vai relaxar. Às vezes eu dava os feedbacks para ele sempre me ouvia, a gente alterava. E eu falava, não, Val, acho que precisa fazer mais cardio. Às vezes eu puxava mais e às vezes ele falava, não, acho que tu precisa às vezes descansar. Ele me ensinou a descansar também, porque se deixasse eu também não queria descansar nunca. E ela me convidou para que eu acompanhasse, para montar o treino, considerar volume, intensidade, deficiências, periodizar, montar estratégia para que ela atingisse o sonho dela. Eu nunca tinha trabalhado com fisiculturismo competitivo antes. Para ser sincero, eu não sabia nem a diferença entre as categorias do fisiculturismo feminino. Mas vou dizer uma coisa, se tem algo que me motiva é a competição. Vontade de competir, vencer, nunca me faltou. Além disso, eu sempre fui muito curioso e sempre gostei de estudar e aprender coisa nova. Então, no momento que ela me convidou, eu não pensei duas vezes, eu falei, vamos. E é aí que começou a nossa parceria. E foi aí que começaram os planejamentos também. Como qualquer esporte, o fisiculturismo tem campeonatos de diferentes níveis. Como a meta da Kaira era competir pela primeira vez, então a gente precisava começar por baixo. Como primeira competição, a gente escolheu o Campeonato Catarinense de Estreantes. Esse campeonato ia acontecer no dia 13 de maio de 2017 e valeria vaga para o Campeonato Catarinense de Fisiculturismo daquele ano. Uma vez definida a competição-alvo e a categoria, era hora de botar as mãos na massa. Começamos a trabalhar no dia 9 de janeiro. Sendo assim, tínhamos exatamente 18 semanas para deixar ela pronta para subir no palco, ou seja, apenas 4 meses para modificar o corpo dela a ponto de se enquadrar na categoria Wellness e fazer bonito ao lado das outras competidoras. A Kaira tem 1,65,5 cm e naquele momento ela estava pesando 73 kg, com mais de 26% de gordura. Para se enquadrar na categoria Wellness, ela precisaria baixar o percentual de gordura dela para mais ou menos uns 15 a 17% e perder uns 10 kg de peso, sendo pelo menos 6 de tecido adiposo, em especial na coxa, nos braços e nas costas. Além disso, precisava diminuir uns 8 a 10 centímetros de cintura, mas só isso não bastava. O desenvolvimento muscular precisava ser de acordo com a categoria que ela ia competir. No caso da categoria Wellness, glúteos, coxas e ombros necessitam ser bem desenvolvidos, ou seja, ainda precisava ganhar massa muscular ou perder o mínimo possível nos glúteos, quadríceps e ombros, pois esses grupos musculares precisavam se destacar. Lembrando que é tudo isso em apenas 4 meses. Ao mesmo tempo, ela já possuía alguns grupos musculares bem desenvolvidos, alguns até demais, como bíceps, tríceps, trapézio e até panturrilhas. No caso desses,
o ideal era que ela perdesse massa muscular. Ou seja, o treinamento de um fisiculturista não se baseia somente em treinar pesado. Há um planejamento por trás e uma estratégia para desenvolver o corpo de maneira adequada. E com base nisso, o treino dela foi estruturado. Como se sabe, um treino correto depende de vários fatores, em especial de treino, repouso e dieta. Além disso, por ser um esporte, é importante focar na técnica. E eu não me refiro à técnica de execução de exercícios, e sim à técnica da competição. No caso do fisiculturismo, a parte técnica envolve a boa apresentação do físico adquirido, ou seja, as poses. Um bom fisiculturista precisa saber posar, precisa saber valorizar os pontos positivos do seu shape e, ao mesmo tempo, tentar tirar o foco dos seus pontos negativos. Por fim, como qualquer atividade física e ainda considerando o histórico de overtraining, era crucial o acompanhamento do estado de saúde da Kaira. Resumindo, treinamento, dietas, poses, saúde. Eu sou treinador, mas sou apenas formado em educação física. Não tenho competência para atuar em outras áreas e, para falar a verdade, nem pretendo me meter em outras áreas. Prefiro fazer meu trabalho bem feito e completo e confiar no trabalho de outros profissionais.